Na segunda parte da aula, vamos fazer a resolução de alguns dos problemas propostos. Assim a gente entende melhor a teoria que foi vista, né? E também como que ela pode ser aplicada. Os exercícios são simples, tá? Eu vou deixar os mais difíceis para vocês fazerem em casa, ok? Então, o primeiro exercício é o exercício 102, do módulo ciclo trigonométrico, tá? Então, diz o seguinte, ó. Na figura, P e Q são os pontos da circunferência trigonométrica de centro O e raio unitário. Então, esse é aquele ciclo trigonométrico, né, que a gente acabou de estudar. Ele dá algumas informações aqui, ó, que o seno de alfa é a ordenada do ponto P, o cosseno de alfa é a abscissa do ponto P, ou seja, ele está dizendo isso aqui, ó, que o ponto P ele é o quê? Ponto P. Ele diz que a abscissa dele é cosseno, então ponto P é igual a cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa. E a ordenada é o seno de alfa. Seno de alfa. Então é isso que ele está querendo dizer, tá? Mesma coisa vale para o ponto Q. Ponto Q só que o ponto Q é em relação ao ângulo beta, tá? Então, o ponto Q ele é assim. Ele é o cosseno de beta mais o seno de beta. Ok? É isso que ele está querendo dizer com aquelas informações. Então tá, continuando, o que ele quer? O valor de alfa mais beta. Ele quer a soma dos ângulos, tá? Não a soma do seno dos ângulos. Então, a gente vai precisar encontrar alfa e beta. Bom, note o quê? Que alfa é esse ângulo interno, enquanto beta é esse ângulo externo aqui que ele está considerando. Tá? Então, o que ele está considerando? Olha só. O ponto P está aqui, o ponto Q está aqui, correto? Só que ele está considerando o seguinte, que o ponto P você deu essa volta com ele, parou aqui, tá? Ele não está considerando que você voltou. Tá? Então, essa é a ideia, ó, em relação ao ângulo, né? Então, o que você tem? Ó? Toda essa volta aqui, correto? Quando a gente for analisar o valor do seno e do cosseno, a gente vai precisar dessa informação aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é achar o valor de alfa, né? Vamos achar o valor de alfa que eu acho que está mais simples. Então, qual que é o valor de alfa? Utilizando lá as relações que a gente já conhece de seno e cosseno, a gente sabe que essa linha aqui é o cosseno, certo? E essa linha aqui é o seno. Digo ao contrário, né? Essa linha é o seno e essa é o cosseno. Então, quanto que vale aqui, ó? Seno de alfa. A gente está no ciclo trigonométrico, então esse raio aqui ele vale 1, né? Quanto que vale então seno de alfa? Olha, o seno de alfa não é esse pedaço aqui. Quanto que vale esse pedaço? 1/2, né? Então, seno de alfa é 1/2, que é a distância daqui até aqui. Correto? Então, vamos escrever. Seno de alfa lembra que a gente quer achar o seno, né? Ele é igual a 1/2. 1/2. Ok? Voltando lá, caso alguém não tenha entendido. Por quê? Olhando para o ciclo trigonométrico, essa medida é o seno e essa medida é do cosseno. Então, o cosseno aqui, ó, é essa medida também, né? Que é correspondente a essa. Então, quanto que vale essa medida? Raiz de 3/2. E quanto que vale essa medida? Essa medida vale 1/2. Tá? Então, cosseno de alfa é 1/2. O seno de alfa, quer dizer, né? Seno de alfa é 1/2.
O cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2, que é essa medida. Então, seno de alfa é 1/2 e cosseno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Agora você deve se perguntar, qual que é o ângulo cujo seno dá 1/2 e qual que é o ângulo cujo seno dá raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é 30 graus. Quem não lembra, pode consultar lá naquela tabela que tem os ângulos principais, né? Que é 30, 60 e 45. Então, é 30 graus. Ok? A alfa tem 30 graus. E agora, eu preciso achar o que? Beta. Tá? Lembrando que beta é essa volta aqui. Ó. Então, para achar beta, posso utilizar o mesmo raciocínio. Tá? Então, olhando, só que o problema é que beta está aqui por fora, né? Então, vou pensar nessa volta aqui, correto? Lembra que eu disse lá no início? Ó, se você tem um ponto sobre o ciclo trigonométrico, se eu considero que ele é positivo, né? Então, você tem sentido anti-horário. Se ele é um negativo, então, sentido horário, né? Então, ele estaria nesse sentido aqui. Vamos entender aqui o seguinte, ó. Eu vou calcular em relação a esse ângulo aqui, que não tem o nome, né? Por quê? Para a gente utilizar o mesmo raciocínio que foi utilizado aqui, tá? Então, o cosseno desse ângulo aqui, ó, cosseno desse ângulo seria o quê? Raiz de 3. E o seno desse ângulo seria menos 1 sobre 2, né? Esse é o valor do seno e esse é o valor do cosseno, essa linha, né? Então, vamos calcular. Vou chamar esse ângulo de gama, tá? Então, vai ficar assim, o cosseno de gama ele é igual ao quê? Raiz de 3 sobre 2, né? E o seno de gama é menos 1 sobre 2 agora. Não é negativo. Menos 1 sobre 2. Ok? Então, o que eu posso concluir? O seguinte, ó. Que aqui ele vai dar um ângulo negativo, certo? Mas não tem ângulo negativo. Negativo, eu digo por quê? Porque você estaria voltando, tá? Nesse sentido. Ou seja, seria o que está complementando aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer assim. Que gama, né? Seria menos 30 graus. Tá? Só que o que acontece? Ó? Eu quero o beta, né? Beta é essa volta aqui. Ó. Tá? Eu sei que se eu voltar a 30 graus, eu vou estar aqui no ponto Q. Que é o que eu calculei aqui. Ó. Seria aquele ângulo ali. Ó, aqui eu concluiria que o ângulo é 30, né? Aqui eu estou concluindo que ele é menos 30. Por que essa incoerência? Eu estou pensando nessa volta aqui, tá? Pensando nessa volta. Então, o que seria o beta? Beta vai ser esse total aqui, o total da circunferência, né? Menos esse pedacinho, que é 30 graus. Que é o mesmo do alfa, né? Então, o beta
Beta vai ser o quê? 360, né? 360 graus menos 30. Vai dar 330 graus. Correto? Então, achamos o alfa, que é 30 graus, e o beta, que é 330. Só que o exercício, ele pede essa soma em radianos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para radianos, alfa e beta. Alfa e beta. Então, para converter para radianos, eu posso utilizar a regra de 3, né? Vocês adoram utilizar essa regra aí. Então, pode utilizar a regra de 3 da seguinte forma. Eu sei o quê? Que 2π é igual a 360 graus. Por quê? Eu estou no ciclo trigonométrico. Então, no ciclo trigonométrico, o raio vale 1. Né? Então, quando você dá uma volta completa na circunferência, o seu arco é 2π. Então, 2π é 360 e alfa tá, corresponde, então, a 30 graus. 30 graus. Então, quero achar o alfa em radianos, né? Então, 2π corresponde a 360, alfa corresponde a 30 graus. Isso implica no quê? Isso implica que alfa é igual a π sobre 6. Tá? Vou fazer o mesmo para beta. Só que beta está relacionado a um ângulo de 330 graus. 330 graus. Então fica assim, 2π está para 360, assim como beta está para 330. Isso aqui implica no quê? Implica no seguinte, ó. Eu posso cancelar os zeros, né? Devido à unidade aqui. Então fica 336 dividido por 33, né? Então posso escrever da seguinte forma. 36 dividido por 33, se eu simplificar tudo por 3, né, dividir numerador, denominador por 3, vai ficar 12 sobre 11, né? 12 sobre 11. Eu posso dividir grau por grau também, né? Então fica só 12 sobre 11. E agora? Bom, o beta vai passar multiplicando aqui, vai ficar 12 beta, tá? Quer dizer, o beta passa para cá e o 12 vem no lugar dele, né? E o 11 vai multiplicar o 2π. Então vai ficar o quê? 22, 11 vezes 2, 22π, dividido por 12. Vai ser igual ao beta. 22π dividido por 12. Eu posso simplificar, né? Daria o seguinte. Que beta vai ser o quê? Beta vai ser 11 sobre 6, né? 11 sobre 6π, né? 11π sobre 6. Então, esse é o valor de beta. Agora, vamos fazer alfa mais beta, que é o objetivo, né? Então, alfa mais beta vai ser o quê? Alfa mais beta é π sobre 6 mais 11π sobre 6. Alfa, π sobre 6, 11π sobre 6. Como o denominador é comum,
Então, o que eu posso fazer? Somar os numeradores, né? 11π mais π, 12π. Tudo isso dividido por 6. Sobre 6, né? E agora? Bom, 12 dividido por 6 é 2π. Então, alfa mais beta é igual a 2π. Essa é uma forma de fazer, correto? O que você poderia ter feito? Você poderia ter raciocinado da seguinte forma, para ser mais rápido, né? Não precisar fazer essas conversões. Ora, o alfa tem 30 graus. Tá? O beta, ele tem 330 graus. Se eu somar alfa mais beta, eu vou ter 360 graus. Então, eu dei uma volta completa na circunferência. Se eu dei uma volta completa, eu estou no ciclo trigonométrico, essa volta completa é 2π. Então, daqui você já poderia ter feito essa conclusão, correto? Mas eu fiz aqui o passo a passo, essas conversões, porque vocês também vão utilizar isso em outros conteúdos, né? Nem sempre isso vai acontecer, né? Da soma dos ângulos dá 360 e, se possível, deduzir isso antecipadamente, correto? Continuando, então, próximo exercício. O próximo exercício é o 105, tá? Então, você tem essa função f de x, que é 1 menos 1 meio de seno ao quadrado de x. Ele quer o valor máximo e o valor mínimo que essa função pode assumir. Olha, esse tipo de problema é muito cobrado utilizando funções trigonométricas, tá? Por quê? Porque a função trigonométrica tem uma característica. Vamos voltar aqui nesse ciclo trigonométrico para você entender. O que acontece com as funções trigonométricas? Lembrando daquele ciclo que eu mostrei para vocês ontem, né? Aqui vale 1, aqui menos 1 e aqui menos 1. Então, o que acontece? O seno e o cosseno eles vão variar entre 1 e menos 1 e entre 1 e menos 1. Então, o seno e o cosseno eles são funções limitadas nesse intervalo. Tá? Então, por isso que sempre eles são utilizados em funções onde você quer limitar o intervalo da sua função. Então, o que eu sei? Sei o seguinte, ó, que o seno de x, isso também vale para o cosseno, tá? Então, o seno de x, ele pertence a esse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 1. Tá? Vou falar só do seno porque a função aqui é sobre o seno, tá? Mas também vale para o cosseno. Então, o seno de x ele pertence a menos 1 em 1. Só que aqui eu tenho o quê? Seno ao quadrado. Tá? E o seno ao quadrado de x? Bom, como eu estou elevando ao quadrado, o que vai acontecer com os valores negativos? Eles vão ficar positivos também. Então, não vai ser de menos 1 a 1 mais, vai ser de 0 até 1. Porque não vai ter nenhum valor abaixo de 0, porque os valores negativos são transformados em positivos quando eu multiplico seno por seno. Porque menos vezes menos é mais, né? Então, agora, o seno ao quadrado de x pertence a 0 e 1. Só que aqui é 1 meio vezes o seno. Tá? Isso vai restringir mais ainda o nosso intervalo. Então, 1 meio vezes o seno, como que vai ficar? O que muda aqui agora? Vamos pensar o seguinte. Quando era seno ao quadrado, a função variaria, né, de 0 a 1. Varia, né, de 0 a 1. Quando eu coloco 1 meio, o que vai acontecer? Bom, quando for 0, não muda nada, porque 1 meio vezes 0 é 0. A gente está analisando somente os extremos, tá? Então, 1 meio vezes 0 é 0. E quando for 1, que é o máximo? Então, 1 meio vezes 1 vai dar 1 meio, né? Então, 1 meio vezes 1 vai ser 1 meio. Então, no mínimo, ele vai ser 0. E no máximo, vai ser 1 meio. Então, a função 1 meio de seno ao quadrado de x, ela está restrita nesse intervalo, 0 a 1 meio. Bom, agora ficou fácil. Qual que é o mínimo daquela função? Vamos analisar?
Então, a função ela é f de x, que é igual a 1 menos 1 meio de seno ao quadrado de x. Então, o que varia nessa função? Essa parcela. Aqui é constante. Então, eu tenho que analisar o que acontece aqui para saber qual vai ser o mínimo e qual vai ser o máximo da função. Então, ó, f de x ela é igual a 1 menos 1 meio de seno ao quadrado de x. Essa é a minha função. Tá? Então, qual que é o valor mínimo dela? O mínimo vai acontecer quando esse valor aqui for o menor possível, não é? Por quê? Ó? Porque aqui é constante, né? Então, tem aqui uma subtração, tá? Então, quanto menor esse valor, né? Menor vai ser o meu resultado, correto? Então, o que acontece? Qual que é o mínimo da minha função? Minha função ela varia de 0 até 1 meio. Eu posso pensar o seguinte, bom, se a função for 0, né? Se o valor dela for 0, o que vai acontecer? Então, eu vou ter 1 menos 0, que vai ser igual a 1. E se ela for 1 meio, que é o valor máximo dela? Então, vou ter 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio. Né? Então, aqui, ó, o que eu preciso? Como eu tenho um sinal negativo, né? Quando esse valor é maior, o resultado total da função vai ser menor. É o inverso do que eu falei anteriormente, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, vou calcular os valores primeiro, depois a gente diz o que é o máximo e o que é o mínimo, né? Então, eu vou ter dois valores nos extremos, né? Essa é a função. Então, se x é igual a 0, se x é igual a 0, por exemplo, vamos ser mais genéricos aqui, né? Se x for igual a k vezes kπ, tá? Kπ. O que eu estou dizendo aqui? Se x for igual a π, 2π, 3π e assim por diante, tá? Pode ser 0 também. Então, o k é um número inteiro aqui. K é um número inteiro. Isso significa o quê? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Que x vai ser igual a... Pode ser 0, pode ser π, pode ser 2π, sucessivamente. Os valores negativos também, né? Então, seriam mais ou menos aqui, né? Então, assim. Então, o que acontece quando o x assume esses valores? Vamos ver. Então, f de k vezes π. Vai ser seno de k vezes π. Isso é igual ao quê? Para você saber, tem que voltar lá no ciclo trigonométrico. Vamos utilizar essa figura aqui. E como eu estou capturando só essa tela do computador, se eu mudar para outra, vocês não conseguem ver, tá? O que acontece? Aqui vale 0 e aqui vale π, que é 180 graus, não é? Então, aqui é 0, aqui é π, aqui é 2π, aqui é 3π, entendeu? 4π, 5π. Conforme eu vou dando as voltas, eu vou tendo todos os meus π's possíveis, tá? Então, aqui é 0 e aqui é 2π, porque coincide. Aqui vai ser π, 3π, 5π, que vai ser os valores ímpares. Então, o que acontece? Nesse ponto e nesse. Lembra lá do ciclo trigonométrico de ontem? Ó? Se o ponto está aqui, se o ponto P estiver aqui, o que acontece? O seno é 0. Tá?
Se o ponto está aqui, também o seno é zero. Por quê? O seno é essa distância aqui no eixo y. O seno é a distância no eixo y. Se eu estou em cima do eixo x, quer dizer que a distância no eixo y é nula. Então, aqui e aqui, ou seja, em 1 em menos 1, ou em 0 e π, ou em 2π e 3π, ou em 4π e 5π, entendeu? O seno vai ser sempre zero. Então, para f de kπ, seno ao quadrado de kπ vai ser zero. Então, essa parcela aqui vai ser sempre zero. Tá? Então, vai ficar 1 menos 0, independente do valor de k. 1 menos 0 é 1. Okay? Agora, vamos pensar nos outros valores que x assume. Tá? X assume não, que o seno assume. Agora, o que acontece quando o seno estiver aqui e aqui? Né? Bom, aqui, nesse ponto e nesse, eu sei que o seno vale 0. Nesse ponto e nesse, o seno vale 1. Por quê? Se o ponto estiver aqui, ó, qual que é a distância? A distância é exatamente o raio da circunferência. Se o ponto está aqui, qual que é a distância no eixo y? Que é correspondente ao seno. É o raio da circunferência, então vale 1. Então, aqui o seno vale 1 e aqui o seno vale menos 1. Aqui é o quê? Ó? Se aqui é 0 em relação aos π radianos, né? Se aqui é 0 e aqui é π, então aqui é π sobre 2. Né? E aqui é o quê? 3π sobre 2. Então, ó, toda vez que for um múltiplo de π sobre 2, o seno vai ser 1, tá? Seno vai ser 1. Então, agora eu vou analisar para o caso que x é igual a k vezes π sobre 2. K vezes π sobre 2. Aqui agora é k vezes π sobre 2. Aqui também, π sobre 2. Então, o que acontece? Ó? Quando o seno ao quadrado de kπ sobre... Quer dizer, o seno ao quadrado de kπ sobre 2, ele vai ser 1 e menos 1. Só que como eu tenho o quadrado, então eu vou ter sempre um valor positivo. Então, vai ser sempre 1, esse resultado aqui, né? Seno ao quadrado de k, π sobre 2 sempre vai ser 1. Como eu tenho 1 meio, a gente viu o quê? Então, ele vai variar de 0 a 1 meio. Tá? Ao invés de variar de menos 1 a 1, vai ser de 0 a 1 meio. Então, esse resultado aqui vai sempre dar 1 meio. Sempre dá 1 meio. Por quê? K vezes π sobre 2 sempre retorna um seno que vai ser igual a 1. Tá? Então, vou ter o resultado. Vai ser 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Okay? Então, qual que é o meu mínimo? O mínimo é 1 meio. E o máximo é 1. O mínimo é 1 meio, o máximo é 1. Então, o mínimo ele vai atingir quando? Quando o seno tiver seu valor máximo. E o máximo ele vai atingir quando? Quando o seno tiver seu valor mínimo. Por que é o inverso? Por conta dessa subtração que tem aqui. Tá? Beleza? Próximo exercício é o 114. Então, a gente dá essa seguinte figura. Você tem aqui um arco de circunferência. Ele diz que o raio desse arco é igual a 1. Então, essa distância aqui ó, é igual a 1. Distância OB vale 1. Distância OA também vale 1, que é o raio da circunferência. Então, ele está dizendo que esse arco AB aqui ó, tem raio 1. Ele quer o quê? A área do trapézio retângulo BCDE. Então, aqui a área desse trapézio aqui, ó, B, C, D e E.
Então, ele quer essa área aqui, ó. Aí você calcula essa área. Tá? Como que você vai fazer isso? Obviamente, utilizando as relações trigonométricas desse triângulo retângulo, as informações que a gente já tem aí, como calcular no ciclo unitário. Aqui a gente está no ciclo unitário? Não necessariamente, a gente está no primeiro quadrante do ciclo, né? Os outros quadrantes estão ocultos, mas você pode estender eles aqui. A gente só está no primeiro quadrante. Então, o primeiro passo, a gente precisa calcular o quê? DE, né? CB e EB. Por quê? Qual que é a área do trapézio? Vou escrever a área do trapézio aqui. A área do trapézio ela é dada por A, né, que é igual a base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso você vai dividir por 2. Assim se calcula a área. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Como o nosso trapézio é retângulo, né? Ele é retângulo, quer dizer que aqui tem um ângulo de 90 graus. Poderia ser assim. Então, o que acontece? Ó? Essa é a base maior, EB, BC, né? Ou CB, a base maior. Essa é a base menor, DE. E essa é a altura, EB. Então, substituindo, como que a gente vai calcular a área do trapézio? Vou escrever área aqui, para não confundir com aquele ponto A, tá? Então, como que vai ser calculado a área do trapézio? Para essa figura, né? Então, vai ser o lado maior, a base maior, que é BC, mais a base menor, que é ED, vezes a altura é esse aqui, ó. A altura é EB, vezes EB, tudo dividido por 2. Ok? A gente precisa achar BC, ED e EB. Só isso. Vamos lá, então. Para a gente achar ED. ED está bem simples. Ó. O que é ED? ED não é o cateto oposto a esse ângulo? Né? Pensando nesse triângulo menor. O, E, D. Nesse triângulo aqui. Ó. Então, o que é o ED? É o cateto oposto ao ângulo. Então, eu posso simplesmente escrever assim. Ó. ED, né? ED é o seno de 30 graus. Não é? Seno de 30 não é o cateto oposto sobre essa hipotenusa aqui. Quanto que vale essa hipotenusa? Vale 1. Por que vale 1? Porque ela é o raio daquele arco. E o raio vale 1. Daqui aqui vale 1. Daqui aqui também. Está na circunferência. Então, ED é igual ao seno de 30. Então, ED vale quanto? Quanto que é o seno de 30? Acabou de ver que é 1/2, né? Pessoal, eu esqueci de falar no início, mas antes de ver a resolução do exercício, tentem fazer vocês mesmo, tá? Então, você pausa o vídeo, tenta resolver o exercício e depois você volta para ver a resolução, tá? Para comparar com o seu resultado ou caso você não tenha entendido como resolver. Então, o ED. ED vale 1/2, já encontramos. Falta o BC e o EB agora. Para achar o BC é esse lado aqui, certo? Esse lado aqui também é o cateto oposto, só que é oposto a esse ângulo, mas em relação a esse triângulo maior aqui. Ó. Olha, esse triângulo maior tem um problema, porque eu não conheço a hipotenusa dele. Né? Então, se eu fizer seno de 30 igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, não vai resolver meu problema. Correto? Mas o que eu posso fazer então para achar essa hipotenusa aqui? Ó? Eu sei o quê? Que o cosseno de 30 é
cateto adjacente, que é esse, sobre a hipotenusa. Agora eu estou olhando para o triângulo maior. Então, dá para achar essa hipotenusa aqui. Certo? Se eu acho a hipotenusa, depois eu posso achar esse lado. Então, primeiro que eu vou fazer, vou achar essa hipotenusa aqui, ok? Ou seja, a distância OC. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Para encontrar OC. Tá? Então, vou fazer que o seno de 30... Ó, o seno de 30 é o cateto adjacente, que é 1, né? Então, lá, digo cosseno, né? O cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é 1 sobre OC, que é a nossa hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa, correto? E agora? Bom, cosseno de 30 eu conheço. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 1 sobre OC. Então, resolvendo isso, o que eu tenho? Que OC ela é igual a 2 sobre raiz de 3. Certo? Ó, 2 vezes 1, 2. O OC vem para cá e o raiz de 3 vem para cá. OC é 2 raiz de 3. Se quiser, pode racionalizar, mas não vejo necessidade no momento. Tá? Então, OC é raiz de 3 sobre 2, né? Quer dizer, 2 raiz de 3. Só que o que acontece? Eu não preciso de OC. Não preciso desse pedaço. O que eu preciso? Eu preciso de BC. BC é o quê? É o cateto oposto a esse ângulo. Então, vou fazer novamente lá, seno de 30. Agora, para encontrar BC, né? Vou fazer seno de 30. Seno de 30 graus. Ele é igual ao quê? É igual ao cateto oposto, que é BC, sobre OC, que é a hipotenusa. Certo? Então, seno de 30, né? Voltando lá na figura. Seno de 30 é o cateto oposto, que é BC, sobre a hipotenusa, que é OC. E agora? Seno de 30 eu sei que é 1/2, né? E BC? BC eu quero encontrar. Dividido por OC. OC vale quanto? 2 raiz de 3. Certo? Então vai ficar assim. Agora eu vou passar multiplicando, né? Eu tenho... Vai ficar o quê, ó? Eu vou fazer aqui para não gerar confusão, né? Então vai ficar 1/2 que multiplica 2 raiz de 3, né? 2 raiz de 3, isso vai ser igual a BC. Deixa eu arrumar aqui. Então fica assim, ó. Bom, esse 2 raiz de 3 ele vem multiplicando aqui, né? Então fica 1/2 vezes 2 raiz de 3 igual a BC. Só que o 2 ele está no numerador, então posso simplificar, né? Então BC vai ser igual ao quê? BC é igual a 1 sobre raiz de 3. Ok? 1 sobre raiz de 3. Então, agora eu já sei ED, né? Já tenho ED, já tenho BC, falta só o EB. EB é esse pedacinho aqui, ó.
Então, pode dizer o quê? Que EB ele é igual a esse total, né? Esse total ao OB menos o OE, certo? Então, EB é igual a OB, que é o total, menos a parte menor, né? OE. Então, vamos escrever isso. Ó. EB, então, para encontrar EB. Então, o EB ele é igual ao, vou botar na figura lá, o EB ele é igual a OB menos OE, tá? EB é OB menos OE. Tá, o que resolve isso? Bom, o que é o OB? OB é o cateto adjacente, né, em relação a esse triângulo maior, correto? A gente achou OB aqui anteriormente? Não, a gente achou OC, né? Então, OB é o cateto adjacente em relação ao triângulo maior. E OE é o cateto adjacente em relação ao triângulo menor. Então, basta utilizar a relação do cosseno novamente. Ó. Então, o que vai ser o OE? Né? Cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, OE, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, analisando a figura, eu sei o quê? Que o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que é igual a OE, sobre a hipotenusa. Só que a hipotenusa aqui ela vale 1 em relação ao triângulo menor. Ó. OE, né, sobre a hipotenusa, ela vale 1. Então, o OE ele é igual ao cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a OE. Agora eu preciso achar o OB. Vou fazer o mesmo, tá? Cosseno de 30. Só que agora é igual ao cateto adjacente, né, que é OB, sobre a hipotenusa. Agora a hipotenusa é OC, porque eu estou considerando um triângulo maior. OC. Quanto que vale OC? OC vale. Na verdade, não precisa achar, olha só. OB, né? OB é igual ao raio, né? Então, OB vale 1, certo? OB vale 1. B igual a 1 porque ele é o raio da circunferência também, né? OB é o raio da circunferência. Então, agora, o OE, o EB, né, digo, o EB é igual ao quê? A 1 menos raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vamos resolver isso aqui para ficar melhor depois para multiplicar. Então, 2 vezes 1, 2, menos o raiz de 3. Tudo isso vai ser dividido por 2. Agora achamos todas as variáveis para calcular a área. A gente pode calcular a área. Vamos copiar a fórmula lá para calcular ela. Então, a área é igual a BC. Quanto que vale BC? Vamos achar BC é 1 sobre raiz de 3. Vou colocar aqui. BC 1 sobre raiz de 3. ED. ED é 1/2, né? ED
é 1,5. E o EB, que a gente acabou de achar, 2 menos raiz de 3, tudo sobre 2. Deixa eu melhorar a aparência aqui. Ok? Então, primeiro eu vou resolver essa adição aqui, tá? Quanto que vai dar? Ó? 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, vezes 1 raiz de 3 e 2 vezes raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó. Aquela adição vai ser igual a 2 mais raiz de 3, né? Tudo dividido por 2 raiz de 3. Por 2 vezes raiz de 3. Então, fica assim, ó. 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Vezes esse valor. É igual, né? Então, olha só. Vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Olha aqui em cima, o que, que eu tenho? A multiplicação, né, da diferença de dois termos. Então, isso aqui eu posso escrever como o quadrado da diferença de dois termos. Por quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Né? Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Então, vai cancelar com esse último resultado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, menos raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Ok? Tudo isso vai ser dividido por 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Tudo dividido por 4 raiz de 3. Ok? Tudo isso está dividido por 2, né? Até agora eu não trabalhei com 2. Né? Então, o que, que eu faço agora para resolver? Vai ficar 4 menos 3 vai ser 1 sobre 4 raiz de 3, né? Bom, como aqui embaixo desse 2 eu posso considerar que vale 1, né? Porque 2 dividido por 1 é 2. Então, vou multiplicar os meios, 4 raiz de 3 vezes 2, e os extremos. Isso aqui vale 1, vou multiplicar por esse. Então, o resultado final vai ser 1 dividido por 8 raiz de 3. Assim, 1 dividido por 8 raiz de 3. Agora eu posso racionalizar. Então, vai ficar dessa forma aqui. Ó. Racionalizando, eu tenho esse, né, sobre esse. Espera aí, ficou errada essa notação. Ah, tá, entendi. Então fica assim, correto? Isso vai ser igual ao quê? Bom, em cima eu vou ter raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Embaixo vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3,
vai dar 3, né? Vai dar raiz de 3 ao quadrado. Simplifica o quadrado com a raiz, vai dar 3. Então, vai sobrar 8 vezes 3, 24. 24. Raiz de 3 sobre 24. Essa é a resposta final. Então, essa é a área desse trapézio. Ok? Então, esses são os exercícios de hoje. Depois eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem no final de semana, entregar na próxima aula. Com qualquer dúvida, vocês postem aí vamos tentar utilizar hoje o Google Sala de Aula, né? Então, postem as dúvidas lá, ok? Beleza, até a próxima, pessoal.